aí pessoal, tranquilo? Eliezer aqui. Bom, hoje a gente vai viajar um pouco no conceito de infinito. Quando a gente pensa em infinito, a gente pensa em que também? Em eternidade. Infinito, eternidade, praticamente sinônimo, correto? E quando a gente pensa em eternidade, a gente pensa em que? Em religiosidade, em espiritualidade. Quando a gente pensa religiosidade, espiritualidade, nos vem à mente conceito de infinito, eternidade, vida após a morte. Será que vida após a morte existe realmente? Mas a ciência até hoje não comprovou que realmente nós sobrevivemos além do corpo. Só que também a ciência ainda não comprovou que nós não sobrevivemos além do corpo. Mas o assunto não é sobre religiosidade nem vida após a morte, embora o assunto nos leve a isso também. O assunto é sobre o conceito eternidade. Eu quero apresentar a vocês aqui o conceito de eternidade a partir de um ponto de vista físico, diretamente do material, para a gente cair no conceito subjetivo, no conceito além do físico, que seria um metafísico, que a fonte de toda a realidade a partir da perspectiva física, ela é metafísica. E a partir dessa análise, dessa experiência simples, você vai entender de forma profunda e objetiva este conceito de infinito, o conceito de eternidade. Antes da gente viajar nesta ideia, se inscreva no nosso canal. Eu estou tentando aí cada vez mais melhorar os meus vídeos, seja na questão do áudio, na questão também do próprio vídeo, né, do audiovisual, e a gente vai investindo aí aos poucos nisso, e eu quero fazer um lance da hora, mas por enquanto aquele se vira nos 30, né? Dê o melhor dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que você já tem em mão, para não ficar postergando e querer, não, quando eu tiver, porque se quando eu tiver, passa a sua vida inteira e você nunca faz nada, enfim. Então se inscreva no nosso canal e vem comigo para essa experiência incrível que eu acredito que no final você ficará muito esclarecido ou estarrecido sobre o conceito de eternidade a partir de uma experiência simples. Vamos lá? Olhe para sua mão. Observe a sua mão. Viaje comigo. Observe a sua mão. Esqueça um pouco das coisas ao seu redor, dos barulhos, das conversas, dos problemas, do trabalho, enfim. Concentre-se especificamente na sua mão e, claro, na minha voz. Olhe para sua mão. Vem-lhe primeiro uma pergunta: do que as minhas mãos são feitas? Superficialmente falando, ela é feita de carne e osso. Depois contém veias e nervos e contém todo um sistema nervoso trabalhando aqui, toda uma reação química entre a minha mente, entre o ato de eu pensar inconscientemente em mexer o dedo indicador e o dedo indicador ele mexer. Isso acontece de forma inconsciente, de forma automática, porque desde pequeno eu já aprendi a mexer esses dedos, maneira que essa informação ficou armazenada no meu subconsciente, segundo a ciência, e hoje eu não preciso pensar, eu devo mexer o meu dedo indicador e milésimos de segundo depois ele mexe. Automaticamente você olha para ele, mas existe um comando subconsciente, um comando inconsciente que faz com que o seu dedo mexa. Ou seja, em frações de milésimos de segundo existe aqui toda uma reação química acontecendo para que seu dedo mexa. Você observa que existe uma conotação metafísica subjetiva dentro de um fenômeno físico acontecendo aqui. Por que eu digo isso? Aonde que está a fonte que faz com que seu dedo mexa? A sua mente. Ninguém nunca viu a mente. Ninguém nunca pinçou um pedaço da mente, colocou num tubo de ensaio, num prato de Petri, para levar no laboratório para ver do que ela é feita. Percebe? Como se, por exemplo, você vai fazer exame de sangue, se é coletado um pouco de sangue, mas ninguém coleta um pedaço da sua mente para fazer exame. Entende? Por quê? Porque a mente é um elemento completamente metafísico, além do físico, é um elemento completamente subjetivo, é um elemento invisível, porque nós nunca vimos a nossa mente.
Pessoas dizem que a nossa mente são reações químicas que estão acontecendo dentro da nossa cabeça. Ainda assim, além dessas reações químicas que acontecem dentro da nossa cabeça, o que faz essas reações químicas dentro da nossa cabeça acontecer? Qual é a potência? Qual é a essência? Qual é a fonte que faz isso acontecer? Você percebe que a partir dessa análise, do mexer do dedo, você lidar com essas questões mais metafísicas da vida, além do físico? Mas voltamos aqui na mão. A mão superficialmente ela é feita de carne e ossos, veias e nervo e toda essa coisa acontecendo, como eu disse, só relembrando. Mas e se eu aprofundar cada vez mais, colocar lentes microscópicas e aprofundar cada vez mais na minha mão, o que eu vou encontrar na minha mão? Ora, as minhas mãos são feitas de células. Estima-se que no corpo existam 50 trilhões de células e todas elas extremamente complexas. Para se estudar uma única célula se leva décadas para compreender o comportamento celular, as reações que acontecem, entende? E as minhas mãos são feitas de milhões dessas células. Observe que nós já estamos num mundo extremamente pequeno, mas aí eu não quero parar só aqui. Peraí, as minhas mãos são feitas de célula que, como uma reação em cadeia, até ficar nesse campo físico, acontece muita coisa. Mas do que são feitas células? Nós sabemos, segundo a ciência, que as células são feitas de um aglomerado de milhões de moléculas, reações moleculares acontecendo. Mas eu não quero parar por aí, eu quero revestir as minhas lentes sofisticadas, microscópicas, e ir muito mais além das moléculas. Do que são feitas as moléculas? Ora, as moléculas são feitas de átomos, do indivisível. Mas com o advento da física quântica, hoje sabe-se que os átomos não são a pedra angular, a pedra fundamental da construção física, porque o colisor de Hadron, na Suíça, testificou para nós cientificamente que é possível colidir átomos e dividi-los, criando assim as partículas subatômicas. Entende? Então, não para nos átomos. Além dos átomos existem as partículas subatômicas, os quarks up, quark down, enfim, e todas as outras subpartículas. Mas espera aí, e além dessas subpartículas? Cientificamente falando, entramos num conceito mais quântico. Existe um oceano de energia. Para você ter uma ideia, no mundo que nós estamos viajando dentro da nossa mão, na cabeça, na ponta de uma agulha, existe aproximadamente de 20 a 30 milhões de átomos. Entende? Mas nós estamos aqui no núcleo atômico, além do núcleo atômico. Nós nos deparamos aqui com um oceano praticamente infinito e imperceptível. Um oceano que nós podemos dizer, esse oceano e o nada é a mesma coisa, porque é tão sutil, tão fino, tão raro, que praticamente inexiste, mas existe e permeia todas as coisas. Então você percebe que o que permeia todas as coisas, o invisível, o além do físico, o metafísico, dá sentido ao físico. Você começa a entender aqui o conceito fundamental de Albert Einstein, quando ele diz que o campo, que hoje, transferindo para uma linguagem mais moderna, a consciência que está por trás de todas as coisas, é a única essência que governa todas as coisas, que tudo que é físico nada mais são do que elementos temporários do não físico, entra até num conceito taoísta. Tudo que tem formas são elementos temporários daquilo que não tem forma. O micro dá sentido ao macro, entende? E o micro é que na verdade é o macro, porque ele permeia todo esse macro. Para ficar mais claro aqui, nós poderíamos dizer que quando a gente olha para as estrelas, para o Sol, para as galáxias, quando a gente olha para o universo, todo esse universo colossal e gigantesco está dentro, como se fosse de uma bola. E o que permeia essa bola seria esse oceano infinito de energia.
Todas essas coisas são coisas temporárias, distorções temporárias do campo. No entanto, quando a gente pensa em eternidade, a gente tem que olhar para as nossas mãos como experiência e olhar para um conceito mais profundo, sair do conceito físico, entendendo que o físico ele é apenas o elemento temporário do metafísico, mas que, no entanto, a nossa consciência, a nossa mente, aquilo que é subjetivo, existe antes daquilo que é objetivo. Ou seja, quando a morte nos vem, isso é simplesmente a distorção daquilo que foi torcido temporariamente. Ou seja, nada se perde, nada se cria. Todos os elementos apenas voltam a ser aquilo que sempre foi. Então você entende que o conceito de infinito, e a partir dessa experiência a gente pode chegar numa conclusão, a partir de uma análise objetiva do físico, que nós somos seres, além do físico, nós somos seres metafísicos. Isso me faz lembrar numa frase de Taylor de Chardin, que diz que nós não somos seres materiais em busca de uma experiência, de uma vivência espiritual, mas sim nós somos seres espirituais, além do físico, tendo uma experiência física, uma experiência material. Entende? Então, a partir dessa análise simples, e eu espero que você faça mais vezes, você percebe que quando a gente pensa em eternidade, que são conceitos profundos, a gente não pode olhar sobre uma ótica superficial da coisa, sobre a ótica da carne e osso, mas além da carne e osso, olhar sobre uma ótica profunda da realidade. Entra até no conceito socrático. Conheça-te a ti mesmo. Quanto mais você se conhece, quanto mais você se adentra dentro de você mesmo, nesse conceito da reflexão do pensamento mais profundo, mais você conhece toda a realidade. Quanto mais você adentra, penetra nesse conceito mais profundo de pensamento, mais você se depara que nós somos seres espirituais, nós somos seres metafísicos que damos sentidos nesse ser físico, nesse personagem temporário, entende? Então, para a gente pensar no conceito de eternidade, a gente tem que sair da superfície e mergulhar profundamente nas camadas mais profundas da existência. E quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente lidar com as questões subjetivas. E quanto mais a gente vai lidando com as questões subjetivas, mais a gente vai se deparando com este mundo subjetivo, com este mundo espiritual, com este mundo sutil, com este mundo que praticamente não existe, mas que dá sentido a tudo aquilo que existe. Foi claro? Fiquei claro aqui nesse conceito? E é isso, não vou me estender mais. Reflita mais e mais sobre esse assunto, sobre esse conceito de eternidade, não a partir de uma lente somente religiosa, mas a partir de uma perspectiva simples, uma perspectiva física mesmo. E é isso, pessoal. Grande abraço, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe para mais vídeos, para mais conceitos como este. Fui!